E hoje a gente vai falar sobre um livro sobre o qual eu já tenho falado várias vezes aqui no meu canal, né? Um livro muito interessante que eu já tive a oportunidade de fazer outros vídeos acerca dele, que é este aqui, Desvendando Mistérios do Mundo Científico, de Djalma Silveira Bellini, naturalista brasileiro. Eu já fiz outros vídeos sobre esse livro, já falei sobre o mistério das manchas solares, já falei sobre o mistério dos continentes em formação, mas esse livro tematiza sobre várias coisas, né? E uma delas é a que a gente vai tratar nesse vídeo hoje, é a origem da topografia e da forma, ou seja, da geomorfologia do nosso planeta. Dito de outro modo, como surgiram as montanhas, né? Qual é a origem do nosso relevo? Como é que se forma o nosso relevo, né? Então, se a gente olhar para o nosso relevo, a gente vai encontrar montanhas, vales, né? Então, a gente vai primeiro pegar aqui a teoria que é aceita pela ciência, né? Que é a teoria que contempla a tectônica de placas. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas isso é um assunto muito complexo, né, gente? E difícil de ser tematizado assim num vídeo muito rápido, né? Então aqui a gente tem uma placa tectônica e tem as várias dobras, né? Notem que, segundo a ciência, as montanhas se formam, né, por meio de dobras nas placas tectônicas. Então, se a gente observar, por exemplo, uma montanha, né, se a gente pega aqui essa figura e clica, como é que surgiu isso? É através de dobras, segundo a ciência, né, são as placas tectônicas que se dobram e formam essas montanhas, o nosso relevo, montanhas e vales. Agora, a ciência tem várias hipóteses, várias teorias, né? Então aqui, por exemplo, existe, aqui, acompanhando aqui o cursor, isso aqui é uma zona de subducção, e nessa zona aqui, aqui você vê o choque entre duas placas tectônicas, né? Isso é o que a ciência diz, é a versão oficial, é a teoria que é aceita oficialmente nas academias e tudo mais, atualmente, né? Não foi sempre assim. Então aqui você vê o choque de duas placas tectônicas em que uma é, digamos assim, levada para dentro, quer dizer, sugada para dentro da Terra, digamos, dito de uma forma bem simples, né? Então eles dizem que as placas elas têm um meio pastoso aqui, muita gente contesta isso, né? Essa teoria ela não foi, logo que foi, digamos assim, divulgada, lançada no meio acadêmico, não foi aceita, especialmente a Academia Russa de Ciência levantou uma série de objeções, né? E hoje as objeções ainda aumentam mais ainda, né? Eu não vou me estender muito nisso, nas objeções da Academia Russa de Ciência, porque o nosso vídeo não é sobre placas tectônicas. Eu vou fazer um livro, rapaz, eu vou fazer um vídeo, né? Um livro também, quem sabe, né? Mas eu vou fazer um vídeo exatamente tematizando as objeções da Academia Russa de Ciência e de que a gente poderia fazer tendo como ponto de partida o estado da arte, ou seja, o grau em que se encontra o conhecimento científico hoje, né, sobre as objeções contra a hipótese da tectônica de placas, tá, gente? Mas a minha intenção não é falar extensamente sobre isso. Algumas coisas podem ser ditas, por exemplo, a força de atrito entre as placas tectônicas seria tão grande que seria uma coisa absurda, né? Ainda mais que não se pode falar que o meio é sempre pastoso, né? Então isso é um tanto quanto forçado falar isso, porque eles dizem que o magma que está aqui ele derrete a rocha, mas nem sempre tem magma. Já fizeram um ultrassom do nosso planeta e não tem magma. O magma ele é pontual, né? Você encontra aqui e ali o magma. E outra coisa, uma outra objeção da Academia Russa de Ciência, por exemplo, só para a gente encerrar isso, é que a rocha não dobra. Se você, por exemplo, isso aqui é a crosta terrestre. Se você pega o basalto e o granito que forma a crosta terrestre, é rocha compacta. A rocha não dobra. Se você fizer uma força, né, que fazer uma força assim em todos os lados de uma rocha, ela não dobra, ela quebra.
né? Então isso é uma das objeções, né, que a Academia Russa de Ciência fez quando foi lançada a tectônica de placas, né? Essa hipótese. Aqui a gente tem um outro, é a mesma coisa, outro desenho mostrando exatamente a mesma coisa. Aqui é uma zona de subducção e aqui é um choque de placas e a dobradura, né? O dobramento da placa formando as montanhas. Aqui tem rochas sedimentares e tudo mais. Sempre eles mostram magma, mas o magma não é assim, então não aparece em todo lugar. Isso é um pouco enganoso isso daqui, tá, gente? Então, olha, gente, eu não vou me estender muito nisso. Vamos agora falar sobre uma outra hipótese para explicar a geomorfologia. Porque se a gente pega aqui o nosso planeta, né? Aqui aquele programa, né? Google Earth, né? Se a gente pega o Google Earth, né? Como é que se forma todo esse relevo? Aqui eu estou pegando um lugar qualquer em Colorado, nos Estados Unidos, São Salvador, né? Como é que se forma tudo isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, né? Vamos pegar Ásia, né? Himalaias e clicar. Se a gente pega isso, a gente fica observando como é que é. Se realmente, vamos supor que a hipótese da ciência não esteja correta. Vamos supor. Né? Olha só como é que é a morfologia do globo. Né? Olha só as montanhas. De onde é que forma tudo isso? Vamos supor que a ciência esteja... nada é verdade absoluta. Uma hipótese que é aceita hoje pela ciência, ela pode não ser mais aceita amanhã. Né? Então o modelo explicativo que se tem hoje, ele tem prós e contras, ele não é uma verdade absoluta. A menos que seja uma lei científica muito consagrada, que ela explica uma série de fenômenos, né? Mas quando o assunto é, por exemplo, cosmologia ou geomorfologia, o passado do planeta, o passado do universo, ou a geocronologia, quando se fala de passado, o que a gente tem são indícios e, portanto, né, muitas das vezes conjecturas, né? Então aqui a gente tem a Cordilheira dos Himalaias, né? Vamos supor que a tectônica de placas, ainda vou fazer um vídeo, né, colocando todas as objeções da tectônica de placas. Se realmente a Academia Russa de Ciências estiver correta quando diz que não existem esse fenômeno, porque é isso que eles falam, né? Nunca se observou uma placa tectônica. Não se sabe nem se existem placas tectônicas. Na verdade é essa. Ninguém nunca observou uma placa tectônica. Isso é uma outra objeção. Então, vamos supor, se não existem placas tectônicas, que outra explicação a gente daria para a morfologia do nosso planeta, né? A geomorfologia, como é que surgiram as montanhas, os vales, né, tudo isso que a gente está vendo aí da Cordilheira dos Himalaias. Eu tomei essa imagem aqui como um exemplo, né? Então, nesse caso, eu vou colocar o Belliene. Ele propõe uma nova teoria, uma teoria revolucionária para explicar, né, o passado geológico e como surgiu, como se formam as montanhas, como se formam os vales. Ele propõe uma nova teoria, mas para explicar essa teoria eu vou ter que montar um arcabouço teórico. Por exemplo, vamos pegar essa imagem de satélite feita de Marte, né? E segundo os cientistas, essa imagem de Marte é o paleoleito de um rio extinto em Marte. Como é que a ciência sabe disso? Por analogia morfológica com os rios daqui da Terra. Então, por analogia morfológica, aqui, por exemplo, acompanha aqui com o cursor, você exibe aqui nessa parte, né? Vamos imaginar aqui. Aqui você tem um padrão morfológico que é chamado padrão de dispersão radial, né? Esse tipo de padrão de dispersão radial, ele é típico de deltas de rios. Então, por analogia morfológica com os rios daqui da Terra, né, então os cientistas chegaram à conclusão que trata-se de um delta de um rio extinto. Quer dizer, isso aqui tudo em Marte é o paleoleito de um rio extinto, né? Então, se a gente pega os rios aqui da Terra,
né? Vou pegar aqui um delta de um rio. Notem que existe uma similaridade, né, entre aquela estrutura, né, em Marte e essa daqui desse rio aqui na Terra, né? Exibe esse padrão de dispersão radial. O que tem nesse padrão de dispersão radial? É que um rio ele tem seus afluentes. E os afluentes de um rio, dependendo do tamanho, são verdadeiros rios, né? Outros rios. E os rios que são afluentes de um grande rio também têm seus afluentes, e esses afluentes também têm seus afluentes. Aí a coisa é distribuída como se fosse um sistema circulatório humano, né? Ou de qualquer ser vivo animal, ou dos vegetais também, né? Como se fosse um sistema circulatório, né? Isso é mais fácil de ser observado quando a gente pega, por exemplo, lá, vamos colocar um rio qualquer, Colorado River. Aqui a gente vai ver mais de perto esse padrão de dispersão radial, né? Eu não vou pegar exatamente o rio Colorado, eu vou pegar um rio que fica ali perto, né? Poderia ser qualquer rio, mas é como eu estava estudando esse, então vamos, tá, o Google Earth está indo diretamente para lá. Então aqui a gente tem uma estrutura deltaica de um rio lá em São Diego, né, na Califórnia. Não sei exatamente que rio é esse, não importa muito, né? Agora o que importa é a gente entender como é que porque a água atuando sobre o assoalho terrestre, ela deixa uma forma típica que é um padrão de dispersão radial, como se fosse um sistema circulatório. Notem aqui, o rio, os seus afluentes, os afluentes de afluentes. Então, como se fosse um aspecto assim de árvore, né? Ou como acontece num sistema circulatório. Então, os rios são verdadeiras veias, né? E esse tipo de morfologia é típica da água atuando sobre o assoalho terrestre, né? Ela é uma morfologia típica. Então, com base nessa morfologia, nós podemos, né, concluir que quando nós vemos uma estrutura similar em Marte, nós podemos concluir que se trata de um paleoleito de um rio, né? Então, aqui a gente já pode entender melhor, né? Quando a gente mostra para vocês os Himalaias, lembra quando eu mostrei para vocês os Himalaias? Vamos pegar aqui uma foto qualquer. Olha aqui, isso aqui é da cordilheira, né? Mais ou menos lá da Ásia. Notem que isso daqui a ciência diz que foi feito, essa estrutura, segundo a ciência, isso aqui são cadeias de montanhas, né? Eu acho que é mais interessante eu até mostrar isso no Google Earth, né? Mas os Himalaias, se a gente pegar aqui uma foto dele, né? Aqui, não é exatamente os Himalaias, mas não, eu quero exatamente essa. Vamos pegar aqui. Isso aqui é da cordilheira dos Himalaias. Olha aqui, né? Vamos ver se a gente aumenta um pouco. Não, aqui nessa dimensão só assim, né? Notem que parece que existe, né, isso aqui é em escala continental. A escala disso daqui é diferente. Isso aqui é em Marte, né? Mas se a gente pega paleoleitos de rios aqui na Terra, notem que há uma similaridade, né? Aqui, por exemplo, uma foto lá uma foto qualquer. Isso aqui são cadeias de montanhas, né? E segundo a ciência, isso daqui são dobras de placas tectônicas por choques de placas tectônicas, né? Mas vamos pegar aqui o Google Earth. Vamos voltar lá para, né, os Himalaias. Cordilheira dos Himalaias, né? Então aí o Google Earth vai nos levar para lá, né? Então, se a gente pega aqui, não precisa aproximar tanto, mais ou menos. Tudo isso daqui, notem que tudo isso a ciência vai falar que são dobraduras, mas se a gente analisar de perto, isso que a ciência está chamando de dobraduras de placas tectônicas parece muito com o que a água faz em assoalho terrestre, vocês não acham? Por que em Marte é água e aqui é placa tectônica? É dobradura e enrugamento de placa tectônica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe, primeiro, uma analogia entre o que acontece
nas correntes fluviais e as correntes marítimas. As correntes marítimas de qualquer mar, elas são verdadeiros rios dentro de um mar. A hipótese de Belliene é que tudo isso daqui já foi assoalho oceânico. Toda a Terra, num passado remoto, já esteve rodeada de água, né? Havia o que eles chamam de supermar. Né? Isso ele dedica o livro inteiro, um capítulo inteiro, para lançar as bases dessa teoria, né? E ele inclusive consegue delinear toda digamos o itinerário dessas correntes marítimas. Ele consegue dizer exatamente o curso dessas correntes, ele na hipótese dele. Então isso aqui, toda a Terra no passado remoto já foi assoalho oceânico, né? E aqui a gente tem um exemplo muito... Aqui a gente pode eu peguei por acaso aqui uma parte na Ásia, nos Himalaias, e aqui a gente vê, isso aqui é de dimensão continental. Aquele rio que a gente viu, o Rio Colorado, aquele delta de rio, é infinitamente menor do que isso daqui. Infinitamente é exagero, né? Mas isso aqui tem dimensões continentais. E você vê aqui, ó, né, que você vê como se fosse um rio, seus afluentes, exatamente aquele padrão de dispersão radial que lembra um sistema circulatório, as veias. Né? Porque isso aqui, o oceano, os mares, eles também têm correntes marítimas que são verdadeiros rios. Portanto, existe uma analogia entre as correntes fluviais e as correntes marítimas. E aqui, na verdade, a água esculpiu as correntes marítimas de um oceano primitivo, né, que existiu no passado remoto da Terra, esculpiu com os seus afluentes e com os seus subafluentes e por aí vai, toda a morfologia do nosso planeta. Essa é a hipótese de Belliene. Então, justamente de posse disso, a NASA ela lançou se eu não me engano, acho que foi a NASA, um vídeo muito interessante mostrando as correntes marítimas, né? Como elas se processam no decorrer de vários meses. Eles fizeram uma animação com base no comportamento delas. Eu não sei se está saindo uma musiquinha. Acho que vocês não estão ouvindo a musiquinha. Mas é que esse vídeo tem. Aí vocês estão vendo, ó, um vídeo produzido pela NASA aqui, ó, em agosto de 2005. Né? Já tem um tempo isso, né? Eu nem sabia desse vídeo. Né? Para mim é novidade. Não é novidade, mas para mim é, né? Porque eu nunca tinha visto. Ó, aqui já passou para novembro. A gente estava em agosto, dezembro. Né? Então eles estão fazendo uma animação super corrida, ó, janeiro de 2006. Então aqui vocês estão vendo aqui que as correntes marítimas, elas são verdadeiros rios dentro do mar. Elas têm os seus rios, têm os seus afluentes, afluentes de afluentes, e dessa forma elas vão esculpindo o assoalho oceânico e assim vão delineando digamos assim, a morfologia do que futuramente será um continente. Porque, segundo a teoria de Belliene, os oceanos vêm diminuindo de nível. No passar de milhões de anos, a Terra, no passado remoto, ela já foi toda coberta pelo mar. Mas esse mar ele foi secando, né? Foi diminuindo de nível, as águas diminuíram de nível e continuam diminuindo e continuarão diminuindo de nível no futuro, até que novos continentes vão emergindo à medida que o mar vai descendo de nível. O que é assoalho oceânico hoje será continente no futuro, e o que hoje é continente já foi assoalho oceânico. Então toda a topografia, toda a geomorfologia do nosso planeta foi esculpida pelas correntes marítimas pré-históricas. Né? Isso quer dizer, é uma hipótese que foi lançada por Belliene em seu livro Desvendando Mistérios do Mundo Científico, e aqui a gente pode entender melhor. Né? Ela tem uma série de vantagens sobre a teoria da tectônica de placas, que é aceita pela ciência hoje. Ela não tem a desvantagem de uma série de complicações que eu vou um dia, digamos, esclarecer num outro vídeo, ok, gente? Mas o que faz o movimento dessas correntes? O que faz com que as correntes marítimas estejam nessa dinâmica, nesse movimento? É o movimento de rotação da Terra. Então, pela inércia, né, isso no primeiro momento, gera essas
correntes. E também elas têm várias direções, porque num dado momento ela também colabora com a inércia, né? Então aqui a gente tem, né, esse vídeo muito interessante, que é bastante esclarecedor e serve para a gente, né, entender melhor a teoria de Bellieni. Então, gente, eu não sei se esclareceu muito para vocês. A coisa, voltando aqui para essa imagem de Marte, né, por que em Marte é água e no nosso planeta digamos assim, placas tectônicas? A gente vê aqui, né, se a gente pegar essa imagem aqui, isso aqui é um paleoleito de rio no deserto da Austrália. Olha só como é que existe uma similaridade, né, a água atuando ou esculpindo o assoalho terrestre. Ela exibe um padrão morfológico, e é com base nesse padrão que se pode dizer aqui, por exemplo, essa foto de Marte é o paleoleito de um rio em Marte. Notem que você vê aqui os rios, os seus afluentes e afluentes e afluentes, e aquele padrão de dispersão radial, né? E a gente vê, por exemplo, que essa foto que eu mostrei aqui, né, que é da Cordilheira dos Himalaias, exibe um padrão muito parecido, só que aqui a ciência diz que foi feito pelo choque de placas tectônicas. São enrugamentos e dobramentos de placas tectônicas. Mas até que ponto, né, a teoria de Bellieni não dá conta de forma muito melhor para explicar a topografia do nosso globo, ou do nosso planeta, ou a morfologia, do que essa tectônica de placas? Olha, se a gente caminhar, né, isso aqui é de dimensão continental, isso aqui é rochoso, são rochas, porque os sedimentos deixados pelas correntes marítimas, eles, pelo processo de metamorfismo, ocorreu a metamorfose petrificadora, que fez com que isso se tornasse rocha maciça, né? Então esse é mais ou menos o processo que fez surgir, né? Então aqui a gente, afastando um pouquinho mais, né, a gente vai encontrar mais um pouco, que eu quero me localizar aqui. Aqui a cordilheira, a gente está bem na Cordilheira dos Himalaias, e aqui a gente pode ver também, só para a gente concluir a nossa explanação, uma similaridade entre o que tem aqui nessa região, que é o Paquistão, o Irã. Notem, olha aqui, esse padrão como é que esse padrão morfológico lembra muito o que acontece com a água atuando, né, esculpindo o assoalho terrestre, né? Então, se a gente pega uma outra foto que eu mostrei para vocês, daquele paleoleito de rio lá na Austrália, vamos colocar um do lado do outro, né? Então aqui, e o Google Earth, deixa eu abrir aqui, diminuir, vamos colocar um do lado do outro e confrontar, né? Olha aqui. Aqui a ciência diz que isso foi feito por placa tectônica, mas você pode ver plenamente que aqui é o leito de uma antiga corrente marítima, porque a Terra foi toda ela assoalho oceânico. Num passado remoto da Terra, segundo Bellieni, a Terra era coberta toda ela pelo mar, e as correntes marítimas desse oceano primitivo esculpiram a plasmaram a morfologia da crosta terrestre da face do nosso globo. Então aqui, olha só, a similaridade que a gente vê entre o que faz... Isso aqui é o paleoleito de um rio na Austrália. Existe uma analogia também que a gente pode fazer entre as correntes fluviais de um rio antigo e as correntes marítimas pré-históricas de escala continental. Você vê aqui, os dois têm escala diferente. Esse é de escala bem menor do que essa. Que isso aqui é de escala continental. Aqui a gente está vendo o Afeganistão, né? O Paquistão. Mas existe uma analogia, e aqui a gente vê também esse mesmo padrão em escala gigantesca, esse padrão de dispersão radial que é típico da água atuando sobre assoalho oceânico. Ok, gente? Olha aqui. Agora uma visão geral da Ásia. Aqui a Cordilheira dos Himalaias, para cá.
né? A gente ainda vai, só para concluir, eu vou fazer um vídeo falando, desdobrando essa teoria de Beliene e qual foi o curso exato de cada uma das principais, né, correntes marítimas pré-históricas que existiram no passado remoto do nosso planeta. Ok, gente? Então espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Se gostou, não esquece de dar um joinha no nosso vídeo, ok? E compartilhar também nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Google+, ok, gente? Então até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.